Trump despachou pessoalmente o convite para Bolsonaro, diz Eduardo. É isso mesmo. O deputado federal Eduardo Bolsonaro divulgou um vídeo para rebater o despacho em que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, solicita a Jair Bolsonaro um documento oficial que comprove o convite para a posse de Donald Trump nos Estados Unidos. Bolsonaro solicitou a devolução do seu passaporte, apreendido pelo STF em uma das várias investigações que o ex-presidente é alvo, todas no contexto de que investigadores consideram fazer parte de uma tentativa de golpe de Estado. Veja o vídeo onde Eduardo destrincha a decisão do ministro. Sobre o despacho do Alexandre de Moraes acerca do convite de Trump para Bolsonaro ir na sua posse, eu estava achando estranho porque oficialmente nos sistemas do STF não tinha nada dizendo isso, mas já estava a imprensa toda comentando. Pensei, será? Como que a imprensa ficou sabendo antes dos advogados de Bolsonaro e dos meios oficiais que o Alexandre de Moraes já havia despachado sobre esse convite? Mas agora, chegou aqui a decisão e nada melhor do que a gente ler essa peça, ela vem lá dizendo aqui, assinada pelo Alexandre de Moraes digitalmente. Trata-se de pedido da defesa de devolução do passaporte e autorização de viagem ao exterior de Jair Messias Bolsonaro. Primeiro, eu não sei por que o presidente Jair Bolsonaro está sem seu passaporte, visto que ele estava nos Estados Unidos, retornou para o Brasil depois do 8 de janeiro, que é a peça principal disso tudo que envolve o inquérito, esse inquérito sobre suposto golpe, sem armas, sem tiro, sem nada, só com senhoras, mas o presidente Bolsonaro ele retornou dos Estados Unidos, ele foi à Argentina na posse do Milei, retornou e não deu nenhum indício de que estaria disposto a sair do país. Muito pelo contrário. Ainda fazendo fortes críticas a esse processo draconiano que está ocorrendo, ele ainda assim se mantém firme aqui no Brasil para respondê-lo. E segue lá, então. Antes da sua análise, porém, há necessidade de complementação probatória. Ou seja, o e-mail que eu recebi não valeu de nada. Então, talvez eu, tenha agora a suspeita de estar falsificando o documento, protocolando no STF, e a imprensa internacional inteira noticiando, sem que ninguém da transição do Donald Trump desmentiu o convite para o presidente Jair Bolsonaro. Mas vamos adiante aqui. Pois o pedido não veio devidamente instruído com os documentos necessários. Eu pergunto, quais são os documentos necessários? Será que é necessário vir num envelope especial, num papel de cartolina, algum detalhe suntuoso, ou assinado de próprio punho do presidente eleito Donald Trump? Um vídeo? O que seriam os documentos necessários? Porque todo mundo que recebeu o convite do Trump recebeu por esse e-mail daqui, que a gente vai falar mais adiante. O pedido não veio devidamente instruído com os documentos necessários, uma vez que a mensagem foi enviada para e-mail do deputado Eduardo Bolsonaro por um endereço não identificado. 2 pontos. Aí ele fala aqui, o endereço, t47inaugural.com é o final. Mas esse e-mail daqui foi o que chegou para todo mundo. Todos que foram convidados pelo Donald Trump receberam este e-mail aqui, vindo deste remetente, que é o pessoal do gabinete do Donald Trump. Eu não estou aqui fazendo gracinha. E todo mundo sabe que eu estou muito nesta intermediação com a família Trump, com o gabinete de transição dele. E eu esperava muito por esse convite. Se eu fosse para falsificar alguma coisa, eu teria feito lá atrás, não agora, onde inclusive não falta tanto tempo assim para a posse. Hoje é dia 11 de janeiro, temos 9 dias até o dia 20, que é o dia da posse. E a propósito, eu imagino que os americanos estejam muito furiosos com Alexandre de Moraes, porque é provável que esse e-mail aqui agora esteja com a sua caixa de entrada abarrotada. Espero que não, mas por que divulgar esse e-mail aqui e transformá-lo público? Está em tudo quanto é imprensa desde hoje cedinho. E sem qualquer horário ou programação do evento a ser realizado. Ora, eu não sei qual é a experiência que o ministro Alexandre de Moraes tem com relação a posses presidenciais norte-americanas. Eu também não tenho, nunca fui convidado para uma posse presidencial norte-americana. Mas eu adianto a todos vocês que não existe uma formalidade. Não existe algo acima da média. É um e-mail que chega. E você está convidado. E você, inclusive, preenche um link depois do Secret Service, que é o GSI lá dos Estados Unidos, com os seus dados. Tá? Isso aí depois vem de maneira acessória, porque o Secret Service ele tem o controle de todas as pessoas que vão estar nos arredores, não só na cerimônia de posse, mas nos arredores. Tem uma área que ela é isolada, um raio de alguns quilômetros de onde o Trump vai estar, que ela é isolada, que ninguém entra por nada. E as pessoas que entram, elas passam por uma checagem da sua identidade. E ele finaliza aqui o Alexandre de Moraes, diante do exposto, determina que a defesa de Jair Bolsonaro apresente documento oficial. Pergunto o que se entende por documento oficial. Nos termos do artigo 236. O artigo 236 ele fala que é um documento, o documento estrangeiro ele vai ser traduzido por um tradutor juramentado ou apontado pelo
no caso aí o Alexandre de Moraes, que vai decidir alguém que possa fazer essa transcrição. Isso daí é uma formalidade ao de menos, mas é o que fala o artigo 236. Após a necessária complementação, abre-se vista imediatamente a PGR para a manifestação. Eu acho que é uma burocracia exagerada, sem necessidade. Jair Bolsonaro não apresenta qualquer indício de fuga do país, muito pelo contrário. Tem cumprido todas as ordens, ainda que contestáveis, do ministro Alexandre de Moraes. Vamos imaginar que a não autorização para Jair Bolsonaro ir ao exterior venha por falta de prazo, por um excesso de burocracia. Certamente isso aqui vai ter o mesmo efeito de que se o Alexandre de Moraes tivesse negado explicitamente a ida de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Não tem sombra de dúvidas disso. E eu não acho saudável para a relação entre Estados Unidos e Brasil que a gente tenha entreveros desnecessários. A gente está falando da maior potência econômica do mundo, da maior potência bélica do mundo, que já está fazendo muita coisa mudar com a eleição do Trump. 12 horas depois da sua eleição, o Hamas pediu uma trégua, um cessar-fogo. Dia seguinte, o Putin disse que estava pronto para conversar com relação à guerra com a Ucrânia. O Xi Jinping falou que espera uma coexistência pacífica com o governo Trump. Dentre vários outros acontecimentos, queda de primeiro-ministro na França, na Alemanha, agora no Canadá. E então a gente está vendo muita coisa mudar. Eu confesso que eu gostaria de ver o presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, assim como foi na posse do presidente Javier Milei na Argentina, ao lado de chefes de Estado, de pessoas que fazem parte do círculo político dele. Como eu não vejo nenhum fundamento para que o Alexandre de Moraes negue a saída do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, o que vai ficar, é muito óbvio, é que o Brasil realmente vive uma ditadura, onde, mesmo sem fundamento, o juiz Alexandre de Moraes chega a não permitir a ida de Jair Bolsonaro para a posse de Donald Trump, lembrando ainda que Trump despachou pessoalmente esse convite a Jair Bolsonaro. Não foi um assessor que descolou um convite para o Jair Bolsonaro, um ingresso para entrar ali no meio daquele seleto grupo, não. Foi o Trump que analisou, foi assessorado, fez uma reunião e decidiu: chamem, convidem o Jair Messias Bolsonaro. Perfeito? Ele e mais um convidado, que no caso será a primeira-dama Michele Bolsonaro. E nesse mesmo dia da posse, após o evento de posse, ainda haverá um jantar onde eles vão ter a possibilidade de estar juntos. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus ilumine a mente das autoridades brasileiras. Será que o Alexandre de Moraes vai deixar o Bolsonaro ir para a posse do Donald Trump? O ministro Alexandre de Moraes está numa baita sinuca de bico, num grande dilema que eu vou explicar para você e no final vou mostrar para você quais são os sinais que indicam em qual rumo que vai ser a decisão do Alexandre de Moraes. E qual que é o dilema, Deltan? Bom, vamos começar por ele. Se o Alexandre de Moraes deixar o Bolsonaro ir, o Bolsonaro vai fortalecer o seu vínculo com o Trump e o Trump vai adotar medidas contra a censura e possivelmente contra o STF no futuro. Mas, ao mesmo tempo, Moraes não vai ser acusado de praticar um imenso abuso e de impedir essa viagem e vai ainda recompensar a nova postura da defesa do Bolsonaro, que passou a adotar uma estratégia mais deferente, mais respeitosa, mais amigável com o STF, como eu expliquei num vídeo que eu vou deixar aqui na tela no final e também na descrição. Por outro lado, se o Alexandre de Moraes não permitir o Bolsonaro ir para os Estados Unidos, ele vai aumentar a tensão e a indignação da sociedade, porque vai estar praticando mais um abuso injustificado, já que não existe qualquer indício de risco de fuga do Bolsonaro. Nunca teve também nada concreto que justificasse as medidas cautelares contra o Bolsonaro. E ele vai estar impondo um ônus desproporcional ao impedir uma relação internacional que é importante não para o Bolsonaro, é importante para o Brasil, porque é uma relação do importante líder político brasileiro com simplesmente o maior líder político do mundo, escancarando mais uma vez a perseguição política contra a direita. E para piorar a situação do Alexandre de Moraes, já teve um precedente, que foi a viagem do Bolsonaro para a posse do Milei, que Bolsonaro fez no final de 2023, informando o STF, e o STF não colocou nenhum empecilho. E mais, não teve nenhuma fuga. Então, como que poderia ter acontecido a viagem antes e agora o Moraes querer impedir a viagem para os Estados Unidos? Pode ainda interessar ao STF destensionar o ambiente e sinalizar que a forma bastante respeitosa da defesa seria o melhor comportamento a ser adotado em relação à corte e que esse tom diferencial vai ser recompensado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, Deltan, e o risco de fuga do Bolsonaro? Gente, eu não acho que ninguém hoje realmente acredite que Bolsonaro vai fugir. E fugir do Brasil para alguém como o Bolsonaro, se ele quisesse, seria muito fácil, mesmo com tornozeleira eletrônica ou o que for. Bastaria ele romper a tornozeleira e pegar um jatinho, ou sair via fronteira para a Argentina, onde a fiscalização é baixa, e depois pedir asilo em algum país aliado, que certamente daria asilo para ele diante da perseguição implacável contra ele. Não é a tornozeleira, então, que impede Bolsonaro de fugir.
é realmente a decisão dele de ficar, de lutar. É claro que se o Alexandre de Moraes for negar o pedido do Bolsonaro, ele vai trazer isso como um argumento, como risco de fuga e outros argumentos que não se sustentam. Mas é difícil imaginar que alguém vá pensar que ele realmente acredita nisso, que o Bolsonaro pode fugir. Bom, agora que eu expliquei para vocês o dilema do Alexandre de Moraes, eu vou mostrar para você o sinal que sugere que Moraes pode sim, deve sim vir a permitir Bolsonaro ir para a posse do Trump. Ou seja, existe um sinal que indica que sim, a decisão vai ser favorável. Mas se você está curtindo o vídeo, então clica no botão de curtida para ajudar efetivamente o nosso canal e para receber mais conteúdos do nosso canal, ficando muito bem informado e entendendo a realidade. Para você entender os sinais na direção de que Moraes vai sim decidir a permitir que Bolsonaro vá para o exterior, olha primeiro aqui comigo o pedido que o Bolsonaro fez e como ele foi respeitoso para você entender. E eu recebi o pedido do advogado Paulo Bueno, do Bolsonaro. Olha aqui comigo o pedido. O pedido já está sendo feito não só em nome do Paulo Bueno, mas também o Vilardi, Celso Vilardi, como expliquei no vídeo que vou deixar para vocês, é um dos novos advogados do time do Bolsonaro. E aí ele informa aqui que ele foi honrado em receber diretamente do Comitê de Posse Presidencial um convite formal para participar, juntamente com o acompanhante da cerimônia de posse do Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, que vai acontecer agora, dia 20, faltam aí 9 dias. E disse ainda que em 23/11/2024, ele também foi honrado em receber um outro convite para o baile oficial de posse hispânico. E aí fala que esses convites representam não apenas uma deferência pessoal a ele, Bolsonaro, mas também o reconhecimento da relevância da sua atuação no âmbito internacional, especialmente no fortalecimento de laços diplomáticos e na defesa de valores democráticos e republicanos que unem as duas nações. Eu vou mais além, isso é importante para o Brasil. Ressalte-se ainda que os convites e o comparecimento do peticionário a esses eventos de magnitude histórica evidenciam a importância do diálogo entre líderes globais e reveste-se de singular importância no contexto das relações bilaterais Brasil-Estados Unidos. De igual modo, é oportuno sublinhar que a autorização para a presença aos eventos não vai acarretar qualquer risco ou prejuízo às investigações em curso, mormente, especialmente porque ao longo do feito, o Bolsonaro jamais trouxe qualquer obstáculo ao procedimento, tendo comparecido aos chamamentos e acatado fielmente as medidas cautelares que foram impostas. E mais, consciente do respeito que esse Supremo merece e fiel às regras processuais impostas, reafirma o comprometimento de seguir rigorosamente qualquer restrição já imposta, bem como eventuais condições que o ministro Alexandre de Moraes entender cabíveis para permitir que a viagem se torne real, como, por exemplo, a comunicação detalhada da agenda e o envio dos comprovantes de ida e do retorno ao território nacional em prazo previamente fixado. Certo, Deltan? E o que faz você achar, diante desse pedido, que ele pode acabar sendo deferido? Dá uma olhadinha aqui nessa notícia de hoje, fresquinha, de poucas horas atrás, da Jovem Pan. Olha aqui, ó. O ministro relator que está analisando esta solicitação, o ministro Alexandre de Moraes, solicitou aos advogados de Jair Bolsonaro mais informações. Informações como o convite formal e também a agenda do evento, o horário da cerimônia, como isso vai acontecer. Essas informações, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, não foram enviadas para o ministro relator. Então, solicitando que elas sejam enviadas e assim que essas informações chegarem no Supremo Tribunal Federal, essa solicitação será analisada imediatamente. Bom, olha só. Se o Alexandre de Moraes fosse indeferir o pedido do Bolsonaro por conta de um risco de fuga, ele já podia indeferir desde logo. Só faz sentido, só importa ele pedir para ver o convite e ver o horário da cerimônia se existe uma efetiva possibilidade de ser concedido o pedido. Ah, Deltan, mas ele pode estar querendo achar alguma razão, algum pelo em ovo para indeferir em cima dos documentos que forem apresentados. Olha, sim, isso aí é uma hipótese plausível. Contudo, nesse caso, faria mais sentido ele demorar para decidir. O pedido do Bolsonaro foi oferecido ontem e a decisão já saiu hoje pedindo os documentos adicionais. E ele poderia enrolar e deixar para decidir, pedir os documentos adicionais segunda, terça, quarta, até para que o Bolsonaro tivesse menos tempo para juntar os documentos. E aí, ainda por cima, ele ia colocar culpa na defesa que não instrui o pedido com tudo que ele, na cabeça dele, achou que era necessário. E aí? Essa análise, gente, faz sentido para você?
Se esse vídeo ajudou você a entender melhor o cenário, quais são as perspectivas, o que está acontecendo no caso do Bolsonaro, diante desse momento histórico, que pode ser o Bolsonaro lá na posse do Trump, eles unindo os esforços em prol da direita global, que é um evento histórico mesmo, deixa aqui o seu like e se inscreve no canal para você ficar bem informado e nós lutarmos juntos contra as injustiças e abusos praticados pelo STF no Brasil. E mais, deixa aqui seu comentário, o que você acha que vai acontecer? Alexandre de Moraes vai deferir ou vai negar o pedido do Bolsonaro? E a qualquer momento deve sair a decisão, e aí eu venho aqui contar para vocês, se você estiver inscrito, se você acionar o sininho das notificações, você não vai perder nenhum vídeo, porque você vai receber a notificação e vai acompanhar o que vai acontecer. E aproveita também e já veja aqui os vídeos sobre o novo advogado estrelado contratado pelo Bolsonaro e sobre as 3 novas estratégias que esse novo advogado que integra agora o time já está apresentando aí para o Bolsonaro seguir. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima.